Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula, da última vez a gente mostrou os materiais, né, que nós tínhamos, tá? Bem simples, os nanquins, os pincéis e, né, o bico de pena, tudo. E hoje a gente vai começar com a confecção do nosso trabalho, do nosso desenho, tá? Eu tenho como base um desenho de um amigo, né, que ele pegou e postou para mim. Ele gosta de desenhar estilo Spectraman, né, uns Super Sentais um pouco mais antigos, na qual eu também sou muito fã, já tive muito privilégio de assistir todos os episódios desses personagens, então eu me familiarizei um pouquinho, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é estabelecer o que a gente vai desenhar, tá? E que tipo de personagem a gente vai fazer. Não precisa ser nada muito complexo, tá bom? Vocês podem ver aqui que eu fiz apenas os personagens, a base deles, tá? Rosto, detalhes, tá bom? O tamanho do corpo, tudo certinho, tá? E do inimigo também, a feição principal, tá? Eu vou explicar certinho para vocês. Eu fiz ele sem traços de esqueleto, né? Que nem o pessoal faz, círculo, tamanho de cabeça, tudo. Porque como o monstro aqui em questão, ele não tem as proporções humanas, tá? Então fica interessante você fazer ele meio que desalinhado, tá? Fica uma coisa mais orgânica, lógico, né? Você não vai procura evitar colocar um peitoral dele aqui embaixo, um peitoral dele aqui em cima, tá? A menos que você esteja dando movimento pro personagem, procura manter algum alinhamento, tá? Mas pouco também, para parecer uma coisa mais orgânica, mais monstruosa, tá? Já o personagem mais humano, tá legal? Vocês vão poder utilizar ele aqui da seguinte forma. Faz um alinhamento, né, mais adequado, tal. Aqui para o rosto desse personagem, quando eu iniciei o rosto dele, eu errei a proporção, tá? Eu não consegui acertar. Então, para isso que vocês vão utilizar esse tipo de régua, tá? Vocês vão colocar a régua, por exemplo, em cima do nariz do personagem, que é o ponto central, tá? E aí você vai achar os graus aqui, ó. Com isso, tá? Por exemplo, vocês terem uma ideia, tá? Quando eu fiz aqui, eu coloquei um grauzinho aqui de 60, um grauzinho de 120, né? E eu achei o alinhamento do rosto do personagem, entendeu? A partir daí, ó, você tem aqui, ó, 30, 150, você acha aqui, ó, a altura do olho do personagem, tá? Para vocês terem uma ideia. Ó, se for poder analisar, como é um Spectraman, né, o olho dele é meio quadradinho, então a gente deixa ele sempre dessa forma. Tá? Essa é uma técnica que eu uso para poder fazer o desenho do rosto e poder ter alinhamento. Isso quando eu faço o rosto dessa forma, né? Olhando para frente para meus modelos, tá bom? Quando a gente vai colocar a prática e fazer o desenho na mão, eu procuro deixar a mão bem livre, leve e solta para poder fazer os esboços. E aí depois a gente vai tendo aí o cuidado, né? De fazer as proporções adequadas, os detalhezinhos, mas eu vou explicar isso agora. Normalmente, quando eu gosto de fazer os desenhos, eu procuro sempre pegar na ponta da caneta ou na lapiseira, porque eu gosto de enxergar o que eu estou desenhando de forma ampla, tá? Porque às vezes você começa a fazer o rosto do personagem aqui e a hora que você chega na perna, no pé, está totalmente desproporcional. Então procure ver a folha de uma forma ampla e não somente o ponto que você está desenhando, tá legal? Então vamos lá. A ideia do personagem é fazer o Spectraman tomando um soco do monstro peixe, né? Aqui, ó, fazer o Spectraman tomando um socão do monstro peixe. E a minha ideia de desenho é fazer com que o Spectraman esteja em proporção próxima ao leitor, à tela, vamos dizer assim, né? Próximo, né? A uma proporção mais próxima, e o monstro peixe um pouco mais afastado, tá bom? E depois eu vou fazer o acabamento com a construção da cidade, dos prédios, tá? Dando a impressão que eles são gigantes, tá legal? Então vamos lá. Vamos começar fazendo um esboço básico aqui, só pra gente ver onde é que vai ficar o rosto do personagem, tá legal? Fazer aqui a expressão dele. Reparem, galera, que vai ser bem simples. Eu vou rabiscar bastante porque eu gosto de fazer esses rabiscos, tá bom? Até conseguir achar um ponto certo onde o corpo do personagem fica realmente parecendo que está sendo arremessado, tá? Que essa é a ideia do meu desenho hoje. Fazer um personagem que parece que ele está sendo arremessado.
Inicialmente, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, tá? Por conta do lápis e da imagem, talvez precisem fazer algum ajuste, tá? Na imagem para vocês. Mas o importante é que vocês entendam que tem que ser feito dessa forma, tá? Sem nenhum tipo de... Deixa eu dar um zoom aqui, ver se eu consigo melhorar um pouquinho. Pronto, deixa eu alinhar a câmera. Certo, ó, vamos lá então. Vou desenhar. A minha ideia é fazer esse personagem sendo jogado para fora do quadrinho, então eu vou deixar a mão dele aqui, tá? Como se ela tivesse dobrada. Essa parte do ombro aqui jogada para trás. Como eles são gigantes, tá? A proporção deles deve ser um pouquinho mais variada. Então na frente vai ser muito grande e atrás bem pequenininho, tá? Então o braço dele vai ficando para trás. A ideia é que fique pequeno, tá? Comparado à mão que está aqui, tá? Eu dei um zoom, vamos diminuir o zoom de novo. Aqui, ó. Então a mão dele vai ficar aqui. A outra mão aqui, tá? Essa é a parte do peitoral do personagem. Repara, galera, que eu não estou usando traço, não estou usando esqueleto nem nada, tá? Por que isso daqui? Porque eu quero ter uma visão de onde eu vou chegar e o que eu vou precisar para chegar, tá? Por exemplo, aqui eu já percebi que para eu dar um efeito de que ele está vindo desse ponto para esse, sendo empurrado com violência, eu tenho que fazer esses detalhes aqui e seguir essa linha. Por quê? O peitoral do personagem ele vai precisar estar alinhado a essas linhas. Ah, mas por que isso? É para você ter a proporção de movimento do personagem. Calma, vai ficar claro mais para frente. Certo? Bom, vamos lá. Fazendo alinhamento aqui, fazendo pescoço, tá? Aqui essa é a parte mais chata. Você tem que ter um pouquinho de paciência, tá bom? Não tem que ficar tentando acabar. Ah, eu vou dando detalhe já que... Não, galera. Pode esquecer, tá? Aqui é a hora de você deixar a mão solta mesmo, ficar desenhando à vontade, sem se preocupar com o resultado, tá? Você tem que se preocupar em achar o desenho aqui dentro, visualizar o seu personagem aqui dentro, ver como que ele vai ficar, tá legal? E eu tô usando uma folha bem vagabundinha, vocês perceberam isso, né? Por que isso? Porque esse não é o nosso desenho, tá? Isso aqui é o que vocês vão passar para a folha de verdade. Ah, mas por que você não faz já direto na folha de verdade? Porque primeiro, galera, eu não tô copiando esse desenho de lugar nenhum, tá? Esse desenho eu vi ele de cabeça e agora eu tô repassando ele para cá. Então, o meu objetivo é encontrar um ângulo legal, uma forma legal, porque se eu errar esse desenho, não gostei do ângulo, não ficou acabado bonitinho, entendeu? Eu não vou perder um material de boa qualidade. Eu vou ter uma folhinha meia boca que eu vou poder usar aqui depois como rascunho e base para o meu desenho. Eu vou explicar isso aí mais pra frente, vocês vão entender. E ó, sempre aqui, ó, fazendo os acabamentos, sem acabamento, fazendo só os detalhes, tá? Movimentando aqui, ver onde é que vai ficar a mão do personagem, tá? O ângulo dela, como é que vai ficar. Fazer aqui os dedos dele para ver certinho como é que vai ficar, se vai ficar legal, se não vai. Certo? Bom, esse aqui é o modelo do meu personagem, tá? É tipo ele tomando um socão aqui na fuça e sendo arremessado para trás. Então, essa aqui é a minha ideia do personagem levando um socão, tá? Vamos lá então. Reparem que ficou cheio de marcas, né, tal. Então, se eu quiser continuar, quanto mais eu vou desenhando aqui, mais poluído vai ficando, tá? Então, para a gente resolver isso, vamos usar a boa e velha borracha, né, com a seguinte técnica, tá bom? Eu não vou prensar ela aqui e sair riscando. Não, eu vou colocar ela de chapa mesmo, essa parte aqui, vou pôr em cima do desenho, dessa forma, tá? Vou segurar desse jeito, tá vendo? E com pouca pressão eu vou passar. Ó. Porque eu não quero apagar detalhes no meu desenho, eu quero tirar o excesso de sujeira, tá vendo? Ó. Aí essa sujeirinha que ficou, depois você passa num pano, tá? Pode tirar na mão mesmo, ela vai sair. Tá legal? O importante é ela ficar limpinha depois, tá? Não esquece disso, porque senão na hora que você for apagar, você vai estragar o seu desenho. E
como vocês podem ver, apagou uma boa parte daquela sujeira, tá? Agora a gente vai entrar com o personagem Homem-Peixe. Esse aqui era o Spectraman, tá? Agora a gente vai entrar com o Homem-Peixe aqui, o Monstrengo Peixe. Vamos lá então. A minha proporção para esse personagem, tá? Como ele tá mais afastado e tá dando um murrão, a mão dele vai ser o ponto principal, que vai ser a maior, que vai estar aqui, tá? Então, a mão dele vai ficar aqui. Lembrando, tá, galera? É aquilo que eu falei para vocês. Isso daqui é só uma base para você achar as proporções do seu personagem, da sua história, tá? Então não se preocupe com ficar fazendo esqueleto, tá? Que isso daí não vai ajudar você agora, tá? O esqueleto é quando você quer fazer uma coisa exatamente com proporções certinhas, bem perfeitas, tá? É a minha técnica de desenho, eu gosto de fazer ela bem à mão livre e olhar a folha toda para ir trabalhando nas proporções de maneira adequada, tá legal? Bom, vamos lá então. A cabeça do Homem-Peixe, tá? Então aqui, ó, lógico que eu tenho que ter uma base, tá? Ombro, braço, antebraço e mão. Senão vai ficar esquisito, tá? Vamos lá então. Aqui vai ser o rosto do nosso Homem-Peixe. O Spectraman não tem boca, né? E quase não tem expressão. O Homem-Peixe vai ter que ter a expressão pelos dois. Senão a luta fica sem graça. Você não vai entender muito bem, né? Vamos lá. Peitoral. É a forma que eu vou querer. Como eu falei para vocês, galera, o monstro peixe aqui ele tem que ser um pouco mais orgânico, né? Então ele vai ficar um pouquinho mais desproporcional em termos de um ser humano, né? Porque ele não é um ser humano. Pronto. Acho que ele tá parecendo. Eu tô imaginando o corpo dele mais parecido com o do Abominável do Hulk. Bom. Expressão de olho, onde vai ficar o olho, o nariz do personagem. Prontinho. Galera, basicamente é isso aqui, ó. Vocês pegaram desde o início, tá? É só uma rabisqueira que você vai fazer, porque essa rabisqueira aqui vai ser o seu ponto de apoio, tá? É onde você vai se basear para você não perder a proporção do seu desenho, tá bom? Que você vai fazer detalhadamente. E esse detalhamento a gente vai começar agora na próxima aula, tá? A gente vai pegar esse desenho daqui e vai passar para uma outra folha, tá? Agora com uma folha de maior qualidade, justamente para a gente poder começar a trabalhar com a ideia do desenho finalizado, tá? Agora sim vai ser o nosso desenho de verdade. E ó, para vocês terem uma ideia como é que foi trabalhoso isso daqui, tá? Até eu achar essa proporção certa que vai dar o ângulo do personagem, eu já tinha feito outro desenho antes, tá? Não ficou muito legal e fui procurando mais formas de trazer esse desenho. Lógico, né? Esse é o meu estilo de desenho, minha forma de desenho, então para mim funciona muito bem. Eu consigo trazer bons resultados, tá? Que eu vou mostrar para vocês na próxima aula, tá legal? E, como eu falei para vocês, assim como tem que personalizar alguns materiais para você, você também tem que personalizar a sua forma de desenho, tá bom? O importante é você olhar no final e falar ficou bacana, ficou legal. Se por acaso alguma coisa ficou fora de proporção, tá bom? Ficou alguma coisa fora do que você gosta, aí você tem que melhorar, estudar e lembre-se de manter sempre a mente aberta, tá bom? Não é porque você desenha bem que você não pode melhorar, isso serve para todo mundo, inclusive para mim, tá? Eu espero ter agradado, ajudado. Se vocês precisarem de alguma informação, deixa aí comentários no canal. E é claro, tá? Eu vou procurar responder o melhor possível para cada um, tá bom? Deixa o like aí, não esquece, tá, pessoal? Aquelas coisas de youtuber de sempre, beleza? Até a próxima, tchau, tchau!